Atenção, futuro defensor e defensora federal. Começa agora a sua análise tática para dominar um dos pontos mais cruciais de qualquer prova, o artigo 5º da Constituição. O nosso objetivo aqui é bem claro, tá? É mergulhar fundo nos direitos e deveres individuais e coletivos para garantir a sua aprovação. Vamos lá. Olha só, a nossa operação de hoje está dividida em 6 fases bem estratégicas. A gente começa com o fundamento de tudo, a missão, o escudo do cidadão. Depois, a gente vai analisar as liberdades, que são as nossas regras de engajamento e o nosso arsenal de resgate. Na sequência, a gente direciona o foco para a DPU, fica em alerta com a jurisprudência mais quente e, no final, a gente faz o nosso debriefing. Preparados? Vamos em frente? Muito bem, fase 1, a fundação. Vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo. O artigo 5º, gente, não é só uma lista de direitos, não. Ele é, na verdade, o grande escudo que protege cada cidadão contra o poder do Estado. É ele que define as colunas que sustentam a nossa república. Entender isso bem é o primeiro passo para dominar o tema de verdade. Esse aqui é o caput, a diretriz principal. E a primeira pergunta é, para quem vale isso? A Constituição é clara, para brasileiros e estrangeiros residentes no país. E quais são os pilares? São 5 direitos fundamentais: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. É fundamental ter esses 5 pilares na ponta da língua, porque eles são a base de toda a argumentação jurídica que vocês vão construir. É super importante entender que os direitos não nasceram todos de uma vez, eles evoluíram, sabe? A primeira geração, lá do Estado liberal, tinha o foco em limitar o poder do Estado. Era o estado do não fazer, por isso a gente chama de liberdades negativas. Já na segunda geração, a do Estado social, a coisa muda. O foco vira a igualdade, e o Estado precisa agir para garantir os direitos. São as liberdades positivas. E agora uma dica de ouro para nunca mais esquecer isso. É só associar as gerações de direitos com o lema da Revolução Francesa. Simples assim. Primeira geração, liberdade. Segunda, igualdade. E a terceira, que fala dos direitos de todo mundo, como o meio ambiente, fraternidade. Essa analogia é uma ferramenta de memorização poderosíssima para a hora da prova. Começando a fase 2. Bom, com a base toda estabelecida, vamos analisar agora as regras do jogo, as regras de engajamento, aquelas garantias que protegem cada um de nós no dia a dia contra qualquer tipo de abuso de poder. A regra geral é essa, bem clara. A casa é um santuário. Sem o consentimento de quem mora lá, ninguém entra. Esse é o ponto de partida. Mas, como todo bom estrategista de concurso sabe, o que a banca adora cobrar são as exceções, né? São elas que definem os limites desse direito. E aqui estão elas, as exceções. Isso aqui despenca em prova, então atenção máxima. Em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, a entrada pode acontecer a qualquer hora, dia ou noite. Agora, presta muita, mas muita atenção no quarto ponto. Por determinação judicial, a entrada só pode acontecer durante o dia. Essa diferença entre dia e noite é uma das pegadinhas favoritas dos examinadores. Outro escudo fundamental do cidadão é o sigilo das suas comunicações. A regra aqui é bem ampla, tá? Abrange tudo: cartas, telegramas, e-mails e, claro, as ligações telefônicas. A privacidade é a norma. E aqui, pessoal, está uma das maiores armadilhas de prova sobre esse tema. A exceção, aquela que permite quebrar o sigilo com ordem judicial para uma investigação criminal, se aplica pela letra da lei apenas às comunicações telefônicas. Não vale para correspondência, nem para dados, nem para telegramas com base nesse inciso específico. As bancas amam explorar essa distinção. Fique muito alerta com isso. Fase 3. Beleza, mas e se um direito fundamental for violado? Como a gente se defende? A Constituição nos dá um verdadeiro arsenal de resgate. São os remédios constitucionais. Pense neles como ações judiciais especiais, de alta potência para proteger nossas liberdades. Vamos começar pelo mais famoso de todos, o habeas corpus, ou HC. A missão dele é única e direta: proteger a nossa liberdade de locomoção, o nosso direito de ir, vir e ficar. Se essa liberdade está em risco por um ato ilegal ou por abuso de poder, o HC é a ferramenta certa. E um detalhe crucial que sempre é bom lembrar: ele é gratuito. O mandado de segurança, ou MS, é a ferramenta para proteger um direito líquido e certo. O que é isso? É um direito que está claro, evidente, que pode ser provado de cara, sabe? Sem precisar de uma longa produção de provas. Ele é meio que um coringa, porque só pode ser usado quando o direito não está protegido nem por habeas corpus, nem por habeas data. E o que acontece quando a Constituição garante um direito, mas falta uma lei para dizer como esse direito funciona na prática? A resposta é o mandado de injunção. Ele é a ferramenta para lutar contra a omissão do legislador, aquela inércia que impede que um direito saia do papel e vire realidade.
O habeas data é basicamente o direito de saber o que o Estado sabe sobre alguém. Ele tem duas funções principais. Primeiro, garantir o acesso a informações pessoais em registros públicos. E segundo, permitir a correção, a retificação desses dados se eles estiverem errados. E, assim como o habeas corpus, ele também é de graça. Muita atenção a esse ponto de procedimento. O habeas data tem um pré-requisito que não dá para pular. Não se pode ir direto para a justiça. Primeiro, é obrigatório tentar resolver na via administrativa. E tem que comprovar que o órgão se recusou a dar ou a corrigir a informação. Sem essa prova da recusa, a ação não vai para frente. Chegamos à fase 4, o coração da atuação do defensor público. Agora vamos ver como o artigo 5º é o fundamento da missão da Defensoria Pública da União. É aqui que tudo se conecta. Esse é o chamado. Esse inciso, o 74, é a base constitucional da Defensoria Pública. É o mandamento que obriga o Estado a garantir defesa completa e de graça para quem não pode pagar. É a essência da carreira, a razão de ser de um defensor. E essa gratuidade vai além da assistência jurídica, viu? A própria Constituição define um arsenal de serviços gratuitos. Ações como habeas corpus e habeas data, como a gente viu, são gratuitas para todo mundo. E, para os reconhecidamente pobres, documentos essenciais, como o registro de nascimento e a certidão de óbito, também são de graça. São ferramentas básicas para garantir a cidadania dos mais vulneráveis. Fase 5. Alerta máximo. Gente, não adianta só saber o que está escrito na lei. A gente precisa dominar o que os tribunais superiores dizem sobre ela. As decisões do STF e do STJ são que definem o jogo, e isso é cobrado com profundidade nas provas. E olha só que ponto interessante. A justiça gratuita não é só para pessoa física. O STJ, nessa súmula 481, estendeu esse direito também para pessoas jurídicas. Não importa se têm ou não fins lucrativos. A condição é uma só. Elas precisam comprovar que não têm como pagar os custos do processo. Isso amplia bastante o campo de atuação e é um tema que vive caindo em concurso. Agora, um limite importantíssimo definido pelo STF. A missão constitucional da Defensoria é atender quem comprova que não tem recursos. Ponto. Por isso, a instituição não pode ser usada para defender servidores públicos em processos que tenham a ver com o cargo deles. O foco da DPU é no cidadão necessitado, não na defesa corporativa de uma categoria. E chegamos na fase 6, o debriefing. Nós analisamos a base, as regras do jogo, o nosso arsenal e o foco da missão. A pergunta final, para a gente refletir, é a seguinte: com todas essas ferramentas constitucionais na mão, como o Defensor Público Federal se torna, na prática, a linha de frente da cidadania, garantindo que esses direitos saiam do papel e transformem de verdade a vida das pessoas? Essa nossa análise foi preparada com base em uma sugestão lá do perfil @oconcurseiro-de-fé, que é uma comunidade com a missão de apoiar quem está na luta dos concursos com materiais de qualidade e gratuitos. As fontes que a gente consultou para compilar tudo isso foram diversas, incluindo materiais do CFC, Estratégia, DPN e Legislação 360. Continue focado no seu objetivo, missão cumprida por hoje.